Olá pessoal, tudo bem? André Bona em mais um vídeo aqui no canal do BTG Pactual Digital para você. E esse é mais um vídeo, o quinto vídeo da série Delírios dos Investidores. Onde eu estou trazendo algumas situações espinhosas, embaraçosas que às vezes os investidores passam por elas e que talvez não devessem passar se fosse um pouquinho mais cauteloso ou tivesse um pouquinho mais de ceticismo na hora que se deparam com promessas milagrosas que a gente encontra por aí, beleza? Hoje, o tema de hoje é bem espinhoso, hein? Talvez tem gente que vai ficar meio bravo com o Bona. Acho que o Bona ficou bravo comigo, né? Não, mas isso não importa, gente. Aqui a gente está aqui para desenvolver junto e continuar o nosso aprendizado e às vezes pode ser que alguém fique bravo com alguém, mas tudo bem, tá limpo. Antes de começar o conteúdo, lembre-se de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, beleza? O tema de hoje que eu escolhi para a gente falar é o seguinte: é possível viver de day trade? Bom, vamos lá, papo reto. Primeira coisa, tem gente que fala assim, eu quero tirar uma renda no day trade, eu quero tirar R$1.000 por mês, ou 2.000, ou 5.000, sei lá, cada um define um valor ali de referência. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte, que qualquer operação especulativa, a gente está falando de renda variável, certo? E quando a pessoa diz que ela quer ter uma renda proveniente daquilo ali mensal, ela está querendo extrair um retorno similar ao que seria um retorno de renda fixa, né? Então você já deveria primeiramente entender que tem uma inconsistência conceitual com a ideia. Pô, se eu tenho lá um determinado valor e eu vou ter que fazer uma retirada para viver daquilo, sobreviver daquilo, pagar minhas contas e tudo mais, aquilo não poderia ser de uma fonte de renda variável. Porque como é que eu vou tirar uma renda fixa de uma renda variável? Não faz sentido, né? A não ser que não fosse renda variável. Aqui tem uma coisa que pode nos afetar também, que é o viés da superconfiança, que às vezes a gente, não, mas eu vou conseguir e tal. Claro que a gente tem isso, claro que todos nós nos achamos geniais, lógico. Mas a realidade é que o mercado precisaria também achar a gente genial, e isso não é o que acontece na prática. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. Essa questão de viver de uma fonte de renda variável transformando uma fonte de renda fixa não faz sentido. E inclusive vai criar maiores dificuldades ao longo do tempo, porque imagina que você tem um valor e você fala, vou tirar tal valor mensal sempre para minha sobrevivência. Primeiro que você está fazendo uma coisa que vai contra um dos princípios fundamentais do investimento, que é a ideia dos juros sobre juros ao longo do tempo, que são os juros compostos. Porque se você tira a rentabilidade sempre, você está eliminando o potencial de multiplicação do dinheiro da maneira como ele poderia ser, certo? Então, de cara, já vai fazer com que você transforme algo que poderia ser juros compostos a seu favor a longo prazo em talvez juros simples, se é que dê certo essa sua estratégia. O segundo ponto que você tem que ter em mente é o seguinte, vamos supor que num determinado mês você realmente conseguiu ter aquela rentabilidade e você tirou aquela rentabilidade ali da especulação que você fez e você sobreviveu dela. Aí no mês seguinte, você também conseguiu ter uma rentabilidade positiva, mas foi um pouco abaixo da necessidade que você tem mensal. Você vai lá e retira novamente. Aí o valor principal seu já vai baixar um pouquinho. E agora, para recuperar, você vai ter que ter uma rentabilidade ainda maior no mês seguinte. Ou vamos supor que você fique no 0 a 0, mas aí você tem que tirar o valor e agora o valor vai cair de novo. Então vai se tornando um processo cada vez mais difícil para que seja sustentável. Então não tem nada a ver essa ideia de tentar tirar uma renda fixa de uma renda variável. Então esse é um ponto. Então assim, mas você está dizendo que é proibido eu fazer, mas eu gosto de fazer day trade, eu acho legal, tudo bem, aí tudo bem, você vai fazer isso como uma alocação determinada do seu capital que não te coloque em riscos demasiados, aí você tem que fazer. Beleza, você está controlando o risco. Agora, o que você não pode é achar que você vai fazer de uma maneira desmedida e conseguir extrair simplesmente porque você quer uma renda que você estimou que você vai tirar ali de maneira fixa, regular, de algo que não tem nada de fixo nem regular. Então esse é o primeiro ponto. O outro ponto é a questão estatística. Gente, infelizmente isso não acontece na maioria esmagadora dos casos, das pessoas que vão para esse tipo de operação. Tá? Então tem estudos estatísticos no Brasil, no exterior, incansáveis estudos sobre isso, inúmeros na verdade, inúmeros estudos sobre isso, que mostram o grau de dificuldade que é. Até porque em oscilações de curto prazo,
não tem muito a ver com o mérito da decisão, uma análise bem fundamentada, mas tem um pouco de aleatoriedade, quiçá se não for 100% de aleatoriedade na movimentação do dia a dia. Então como é que você vai tentar extrair algo de maneira frequente que é aleatório? Ou seja, mesmo que você esteja certo na sua decisão, na sua escolha, às vezes aquela ação que você fez a posição, ela não vai se mexer naquele dia. Ela vai demorar 3 semanas para você acertar isso, esse movimento, ou 3 anos, e você não deu tempo para aquilo acontecer. Então, não faz muito sentido. Algumas pessoas também falam assim, Bona, mas do jeito que você está falando aí, então vou ficar eternamente preso naquilo que se chama de corrida dos ratos, né? Eu nunca vou colocar o dinheiro para trabalhar para mim, porque quando eu faço meu day trade aqui, se eu conseguir viver disso, então aí sim eu estou colocando dinheiro para trabalhar para mim. Não, você está completamente enganado. Porque para executar essa tarefa você precisa estar diariamente na frente do seu computador, do mercado e fazendo as suas posições. Então como você está colocando dinheiro para trabalhar se você precisa se dedicar integralmente? Não faz nenhum sentido também. Quando você coloca o dinheiro para trabalhar, é você colocar o dinheiro e ele trabalhar, não é você ficar lá forçando ele para trabalhar. É ele fazer o trabalho. Então isso não é a mesma coisa. Outro argumento que as pessoas usam também é assim, mas é uma profissão como outra qualquer. Não, não acho que seja, de forma nenhuma, porque olha só, uma profissão como outra qualquer, você não precisa colocar o capital para receber. Você pode até resolver cortar a grama de um quintal, você não tem capital nenhum, você vai lá e vai receber um dinheiro no final do dia. Se qualquer atividade você faça, você vai ser remunerado por ela, mesmo que você não coloque dinheiro nenhum. Nesse caso, você precisa entrar com um dinheiro e ainda executar toda a atividade. Né? Então ela ao contrário de fazer o dinheiro trabalhar para você, ela é ao contrário disso, ela é justamente te escravizar num processo que todo dia você precisa extrair algo de um lugar muito difícil de extrair. E aí algumas pessoas falam, mas então é parecido com empreender, porque empreender você investe, mas quando você empreende você está prestando algum serviço para alguém. Né? A pessoa está te pagando por algo que você agregou valor e foi lá e prestou o serviço. Nesse caso é para quem que você está prestando serviço? Não é para ninguém, na verdade você está colocando o seu capital e ainda, o que você está fazendo adicionalmente a isso? Você ainda está pagando pelos custos de fazer essas operações. Então, na verdade, você não tem nada a ver com empreender. Então, assim, quer fazer day trade, gosta de day trade, gosta dessas flutuações do mercado, de acompanhar no dia a dia, beleza. Apenas cuide do gerenciamento de risco. E eu diria para você que tentar viver disso, exclusivamente disso, é algo muito difícil de ser obtido, tá? E existem vários estudos, várias estatísticas, não só no Brasil, no mundo, que mostram essa realidade. Agora, é claro que dentro daquele viés de superconfiança que você sente, você acha que você pode ser o diferentão, ok. Você acha que você pode conseguir se sobressair, ok. Mas as estatísticas estão muito contra você. As probabilidades não estão a seu favor. Então talvez eu diria para você algo mais que pode doer um pouco mais. Mas se você conserva essa expectativa dentro de você, eu te digo que você tem problema com estatística e matemática, tá? Porque se você entender um pouco mais de probabilidade, você vai ver que esse não é um bom caminho. Então pense na alocação, pense no gerenciamento de risco, pense na construção da jornada em pequenos passos frequentes, e isso sim vai te levar para frente, vai gerar o acúmulo em juros sobre juros, juros compostos, e sim vai fazer com que você alcance seus objetivos, beleza? Então é esse papo reto e esse foi o nosso 5º vídeo da série Delírios dos Investidores. Então eu te vejo no próximo vídeo da série e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todas as informações que a gente tem para você. Um abraço e até lá!